Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorraca de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram depois os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás. O levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Amém? Então, né? Antes de o pastor falar comigo 6h30, ô pastor, fala um pouquinho mais cedo, por favor. Antes de ele falar comigo, eu já tinha dado uma lida uma vez só, antes, esse versículo. É um versículo muito conhecido, né? Quem não conhece esse versículo, que Jesus chega, eu acredito que é fora da entrada, né, do templo, no pátio. Jesus ele começa a derrubar tudo, tirar tudo, expulsar todo mundo dali, porque estavam fazendo comércio em frente ao templo do Senhor, que é um lugar santo, né, que a gente sabe que é um lugar santo. E é uma coisa que me chamou a atenção agora, foi, lá fora, eu estava procurando saber o que era uma zorraca de cordas. Aí eu fui no significado do dicionário e disse que uma zorraca de cordas era como se fosse um chicote, né? Então, a palavra do Senhor hoje vai ser um pouco de exortação, porque muitas vezes, de forma inconsciente ou de forma consciente, acabamos fazendo coisas dentro do templo do Senhor que não são coisas devidas. Muitas vezes a gente não traz nada para vender aqui mesmo na igreja, graças a Deus, a gente não vende nada. Outras igrejas vendem, mas isso não é o nosso, a gente não tem nada a ver com isso, né? Mas muitas pessoas acabam comercializando algo que é muito pior do que comercializar uma camisa, comercializar uma comida dentro da igreja, que é uma coisa muito pior que a palavra de Deus. Eu já vi pessoas fazendo tanta coisa para vender, como se estivesse vendendo a palavra de Deus. Se você acreditar nessa palavra, você vai ganhar isso. Se você seguir tal passo, você vai ganhar isso. E Deus ele não faz nada pra gente, ele não nos abençoa referente à troca. A gente vê na Bíblia como foi com Abraão, como foi com Jacó, com José, que Deus ele nos abençoou segundo a obediência dessas pessoas. Ele abençoou através da obediência que essas pessoas tiveram na palavra de Deus. Então a palavra de Deus ele não pode ser exposta, até mesmo para as pessoas aí de fora, como comércio. Salvação como comércio. Porque até a própria palavra, eu não me lembro muito bem de fala, aquilo que eu recebi de graça eu dou. Eu sou muito disso, né? Muitas pessoas são assim dentro da igreja. Na igreja, muitas vezes, a gente tem um ofício lá fora e para dentro da igreja a gente, às vezes, oferece até de graça. Porque a gente quer doar, quer se voluntarizar para as pessoas dentro da igreja. A gente não quer, né, até chegar a comercializar para ganhar nada em troca. Pelo contrário, a gente quer abençoar outras vidas. E aí eu vou ler aqui de novo, rapidinho, o versículo 14 diz assim:
e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorrada de cordas, Jesus ele fez uma zorrada de cordas, um chicote, né? E expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou para o chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse ao que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E lembraram-se os seus discípulos o que está escrito: o zelo da casa do Senhor me consumiria. Uma palavra que me chamou muita atenção foi fazer a casa de meu Deus casa de negócio. E eu fiquei pensando muito nisso, porque muitas vezes nós cristãos fazemos a casa do Senhor como qualquer coisa. Né? A gente muitas vezes trata a casa do Senhor como qualquer coisa, sendo que aquele é um lugar santo. Como Davi falou, o zelo da casa do Senhor me consome. Davi, eu gosto muito de Davi, né? Ele é uma referência, assim, segunda referência da Bíblia para mim. Porque ele tinha um coração muito sensível às coisas de Deus. Davi, ele queria fazer o templo do Senhor, né, o primeiro templo. Só que Deus pegou e falou assim: não, sua mão está suja de sangue, você não pode fazer, seu filho que vai fazer. E aí Davi, ele, com toda a sensibilidade espiritual que ele tinha, ele pegou aquele amontoado de ordenanças que Deus falou como deveria fazer o santuário e entregou para Salomão, para ele fazer todas as medidas que tinham ali, porque ele amava as coisas do Senhor, ele amava a obra do Senhor, ele tinha um zelo por cada coisa que estava ali, ele queria dar o melhor. Salomão foi assim também, ele entregou tudo aquilo que era melhor para o templo do Senhor. E as pessoas aqui estavam fazendo a casa do Senhor como qualquer coisa, estavam vendendo animais. Imagine o odor daquele local, animais ali sendo expostos, o lugar onde deveria ser um lugar de cultuação a Deus, onde os judeus se reuniam para adorar a Deus, para orar, fazer suas preces. E as pessoas tiraram tudo aquilo que Davi pensou lá atrás do que seria, e Salomão também pensou, para fazer qualquer coisa naquele local, para não se importar com Deus, porque quando a gente faz de qualquer forma, quando a gente chega na casa do Senhor e se comporta de qualquer forma, a gente está tratando Deus como nada. Aí eu queria que vocês abrissem lá em 2 Crônicas, para a gente ver 2 Crônicas, para a gente ver como Salomão, o que Salomão pensou na primeira construção, quando ele fez a primeira construção do templo. 2 Crônicas 6, versículo 14. Pode começar do 14. 6, versículo 14. Aliás, eu vou começar no versículo 16, diz assim: agora, vós, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Contanto, meus filhos guardem o meu caminho, para que andem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpre a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas de fato habitaria Deus com homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os seus olhos sejam abertos de dia e de noite sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste que o teu nome estaria ali,
para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o teu próximo e lhe foi exigido que jure, ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga seus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhes retribuires segundo a sua justiça. E aqui vai falando mais coisas sobre quando as pessoas forem adorar o Senhor, que Deus possa receber, que quando a pessoa for orar ao Senhor, Deus possa responder essa oração. Olha só a sensibilidade que Salomão tinha. Ele poderia simplesmente só construir a casa do Senhor, né? O templo. Meu pai me deu só para me construir o templo. Eu vou construir aqui o templo com tudo que ele ordenou, com as ordenanças que Deus, né, falou, como deveria ser as medidas, tal, côvado, né? E tal, não sei quanto de chão, não sei quanto de parede, certo? Mas ele se preocupou, Salomão aqui, né, nos primeiros dias, ele se preocupou com se Deus habitaria naquele local. Ele falou, Deus habitaria nessa casa? Deus habitaria na mesma casa que eu posso entrar, que o homem habita? Né? Olha só, ele colocou Deus como sendo o maior, né? Como se Deus não, como se a gente não fosse digno de Deus estar no mesmo lugar que a gente. Ele se humilhou e falou, meu Deus, que as pessoas que entrem neste lugar e ao orar, as pessoas possam ser respondidas. Ele se preocupou com isso, ele se preocupou para que o justo possa ter a justiça que ele merece, que as pessoas que possam adorar possam receber as suas bênçãos. É isso que ele se preocupou. Ele não se preocupou, como está muito na moda hoje em dia, né? Com a ornamentação da igreja. Não que isso seja errado, mas muita gente se preocupa muito com o exterior da igreja, com como está a ornamentação da igreja, se a igreja tem muitos membros, se a igreja faz muitas coisas, mas muitas vezes as pessoas se esquecem de que o simples é se preocupar com Deus está aqui neste lugar, Deus está no nosso meio, Deus ele está agindo, está ouvindo nossa oração, porque muitas vezes nós como cristãos, e eu falo isso afirmando mesmo, nós somos muito hipócritas. A gente muitas vezes acaba se preocupando com outras coisas e esquece do principal. Deus está neste lugar. Precisamos fazer essa oração todos os dias em nossas vidas. Nos preocupar se nós estamos trazendo bois, que hoje em dia é o que? Significa pecado, sujeira. Estamos trazendo sujeira para a casa do Senhor, para a frente da casa do Senhor. Será que nós estamos trazendo coisas imundas para dentro do templo do Senhor, que é o lugar santo? E estamos expulsando Deus? Será que Jesus está vindo com... vou falar chicote, viu? Que está outro nome aqui. A roda de corda, né? Rua de corda. Hã? Falou que... Será que ele está vindo com esse chicote, tirando e exortando, né, a gente? Porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo certo dentro da casa do Senhor, mas estamos impuros dentro do lugar que deveríamos buscar santidade. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos, a cada dia que entrar nessa porta aqui, eu estou trazendo por físico, entrar para essa porta aqui e nos limpar a cada dia, porque aqui é o lugar onde o Senhor ele quer estar, Ele quer habitar. E o Senhor, onde o Senhor está, não pode ter sujeira, não pode ter outra coisa senão santidade e limpeza. Volte lá em João 2, para a gente continuar. João 2, versículo... Outra coisa que eu reparei aqui agora. No versículo 16 fala assim: E disse aos que vendiam as pombas: Tirai aqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito. Jesus lhe lembrou:
Jesus ele era muito professor, assim, né? Ele chegava, falava as coisas, fazia os milagres, ou falava alguma coisa, ministrava e sempre falava para o discípulo. Tá vendo isso, isso aqui, isso aqui. Eu explicava outra coisa e eles não entendiam nada. Eu estava lá boiando, não entendia nada. Só que ele lembrou uma coisa que Davi escreveu lá em Salmos. O zelo da tua casa me consumirá. Será que o zelo da casa do Senhor está nos consumindo? Não para um modo ruim, né? Que as pessoas acham que é uma coisa ruim. A gente está pensando somente na obra, pensando nas coisas de Deus. Mas será que estamos colocando a obra do Senhor em primeiro lugar? Eu estava conversando com as meninas domingo, né? Que a gente fez uma conversa, não foi na reunião. E eu estava falando muito nisso, que eu às vezes estava me sentindo, por conta da faculdade, eu estava nem indo para a igreja, em primeiro lugar. Eu passei uma semana assim para a igreja, eu estava me achando desviada. Aí eu falei, meu Deus, eu vou chegar lá que dia, porque parece que uma semana parece que são dias sem vir para a igreja. É uma coisa bem estranha. E como é que as pessoas ficam tanto tempo sem vir para a igreja? Eu não consigo imaginar uma coisa dessa, eu não consigo nem pensar. Tudo bem, eu estou fraca na fé, tudo bem, um irmão me feriu, tudo bem, tem várias. Mas, gente, o zelo da casa do Senhor, você acha que o seu chamado não é maior do que sua vida, como a música fala? Será que o que o Senhor te prometeu, que é a promessa que Deus falou para você, não é maior do que as lutas, do que as coisas que você viveu e que você se chateou dentro da igreja? Será que isso não te incomoda? Então, que esse zelo que Davi tinha, essa sensibilidade que Davi tinha com as coisas de Deus, Davi, ele tinha uma sensibilidade espiritual incrível. Ele sabia quando estava errado, ele sabia reconhecer o seu erro e ele sabia simplesmente pedir perdão a Deus. Ele sabia pedir perdão a Deus, porque muitas vezes a gente não sabe pedir perdão a Deus. Às vezes a gente quer colocar a culpa em um, colocar a culpa em outro, mas a gente não olha para nós mesmos. E Davi sabia fazer isso. Então, que o zelo da casa do Senhor possa nos consumir, nós possamos estar sempre ali, querendo entregar o melhor ao Senhor, querendo, nos motivar a gente estar sempre trabalhando na obra do Senhor, cuidando das coisas do Senhor. E eu vim falar aqui que muitas vezes a gente fala sobre esse versículo e as pessoas falam muito sobre o comércio de, como eu falei, né, bens materiais. Porque na igreja não pode vender isso, na igreja não pode vender aquilo. Só que o que eu vim falar aqui é uma coisa mais espiritual. Eu não estou me importando muito com quem está vendendo ou não. Sobre o que eu vim falar é sobre as pessoas que estão vendendo simplesmente a palavra do Senhor, como eu falei. Tem pessoas que estão vendendo até mesmo as bênçãos do Senhor para as pessoas. Quantas igrejas, né, falam assim, se você fizer tal propósito, você vai simplesmente ganhar tal casa, tal bênção. Sendo que, como eu falei, a bênção do Senhor, ela vem pela obediência. A gente está sendo ministrado aqui o tempo todo sobre conserto. Deus, Ele quer que nos consertamos a cada dia na presença do Senhor. E que esses bois, essas aves, esses pombos, tudo aquilo que eles trouxeram aqui, carnal, físico, muitas vezes a gente está trazendo como coisas espirituais, como eu já falei. Muitas vezes a gente está trazendo como pecado, como uma fofoca, como um ciúme, como inveja. Tudo isso pode ser considerado sujeira dentro da casa do Senhor. E que possamos tirar isso. É muito difícil eu falar isso, porque às vezes a gente está, como o pastor falou, né? Às vezes a pessoa acha que estou dando um recado. Não, isso é para mim primeiro. Deus falou isso comigo. Quantas vezes a gente aponta o dedo para o irmão? Quantas vezes, eu estava até conversando com minha mãe hoje no médico, que um senhorzinho, que a gente foi evangelizar aqui domingo, aí é uma família, né? A gente aproveitou a chuva, e aí a gente foi falar com essa família. A mulher e o filho é cristão. Só que ele não era. E ele me fez uma pergunta muito assim, sabe? Que eu falei, eu tenho que falar a verdade nessa hora. Ele falou assim, mas
dentro da igreja, as pessoas muitas vezes não entram para se esconder, para fazer o errado e se esconder, se fingir que é santo. Eu falei assim, tem. Eu tenho que falar que tem, porque eu falei com ele, em qualquer lugar que você for, vai ter pessoas de bom caráter, pessoas de mau caráter. Vai ter pessoas que vão fazer o errado e o certo. Então não é só na igreja. Todos nós somos pecadores e estamos sujeitos a isso. Só que o que não podemos fazer é simplesmente repetir o nosso erro. Não podemos repetir nosso erro. Não podemos estar sempre trazendo sujeira na casa do Senhor. Precisamos nos consertar todos os dias. Porque o templo do Senhor é o lugar onde o Senhor está. Como o Senhor vai estar no lugar onde há sujeira, onde há podridão, onde as pessoas brigam o tempo todo, onde as pessoas falam mal das outras, onde as pessoas murmuram contra líderes. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu fui ensinada a isso e, meu Deus, eu chego e me arrepio quando falo isso, porque na Renascer era muito batido isso, e às vezes as pessoas falavam, isso é puxação de saco. Mas se você vê na Bíblia, isso é algo espiritual. O reino de Deus tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia, a gente precisa dar sempre a primazia ao Senhor, sim. Mas precisamos respeitar nossas lideranças, precisamos honrar os nossos líderes, precisamos reconhecer que eles são autoridades para nossas vidas. Jesus, ele entrou naquele templo com toda a autoridade. Jesus, o bonzinho, que todo mundo fala assim, não julgueis para não serem julgados, porque as pessoas só falam essa parte, né? Porque as pessoas esquecem, vai e não peques mais, que ele falou para aquela mulher que ia ser apedrejada. Muitas pessoas, várias pessoas, né, até amigos meus falaram, não, mas Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. E as pessoas acham que quando a gente fala algo que está na palavra, algo que Jesus falou, de um tom até mesmo, né, alto e tudo mais, as pessoas acham que aquilo é errado. Mas Jesus, ele tem também um lado que é justiça. Ele vai voltar e ele vai voltar com a justiça. Ele vai voltar para, muitas pessoas falam, né, para nos julgar. Mas como o pastor fala, como o pastor já falou aqui, quando já morremos, nós já somos julgados. Já cessou, né? Já cessou o julgamento. Então, assim, vamos nos preocupar, isso é muito sério, vamos nos preocupar com o que nós estamos trazendo para o templo do Senhor. Será que vocês estão trazendo fazendo a casa do Senhor como casa de negócio, qualquer coisa pode fazer aqui. Qualquer coisa, a gente pode, né, sei lá, a gente pode fofocar, a gente pode falar mal de alguém, a gente pode simplesmente tratar a casa do Senhor como qualquer coisa, né? Eu fui me ensinada assim, eu sou até um pouco chata, eu fui me ensinada assim que quando a gente sobe no altar, a gente tem que ter uma reverência, né? Que nada aqui pode ser tocado de qualquer forma. É até um pouco chato, né? Porque isso aqui não é nada, né? Não é nada, isso aqui não é nada. Mas é um tipo de reverência, um temor. Sabe, quando você subir, que eu falo com as meninas da dança, quando você subir, por que a gente pede perdão antes de subir no altar? Porque nós estamos sujos. Nós saímos da nossa casa, com certeza a gente brigou. A gente, enfim, fez várias coisas erradas. E quando a gente sobe aqui, a gente precisa estar limpo, porque o Senhor ele não recebe nossa adoração de qualquer forma. Ele não vai receber nada que você vai fazer. Eu falo com as meninas isso, afirmo ainda. Ele não vai receber, melhor você não dançar. Eu era muito assim, né? Eu não dançava, mas Deus, ele nos perdoa, nos purifica, esquece nossos pecados. E ele nos usa. É a partir desse momento que ele começa a nos usar, né? A estar ali, né, junto conosco, operando no meio da igreja. Porque uma coisa que eu estava pensando vindo no caminho e que me falam bastante também aí fora, né? Eu amo conversar com desviado, porque assim é muito bom. Sinceramente, a maioria das pessoas que estão aí fora são desviadas. E essas pessoas que estão desviadas, eu não boto a culpa somente de que elas foram fracas, essas pessoas foram, né, brigaram ali. Não, muitas vezes ali são culpa de pessoas que estavam ali dentro, que machucaram aquelas vidas, que foram usadas pelo inimigo
porque todos nós somos suscetíveis, eu me coloco nisso também, para falarmos até algo contra alguém e essas pessoas saírem machucadas. Vidas que falam, eu não quero mais voltar para a igreja. E o que você vai falar para essas vidas? E eu estava pensando muito nisso. Eu estava orando, que a presbítera estava pedindo para a gente estar orando no Adoce sobre a igreja. E quando eu orava, eu falava assim: meu Deus, como é que nós vamos sarar outras vidas se nós estamos enfermos na nossa alma? Como que a gente vai abraçar esses desviados que estão aí, que não gostam de ser chamados desviados, afastados da igreja, afastados da instituição? Muitos estão sedentos por nós aqui, para chegar ali e entregar uma palavra dizer assim, vinha como você está, mas quando chegar aqui se concede. A gente precisa chegar nessas pessoas e mostrar um outro tipo de igreja. Mostrar que o templo do Senhor é um local limpo, um local onde não há discussão, não há briga, não há facção, divisão, não há fofoquinha, não há nada. E eu estava falando muito sério com Deus, até para mim mesmo. Senhor Jesus, nós já estamos grandes na fé. Como acho que o apóstolo Paulo fala, nós não estamos mais tomando leitinho. Nós precisamos já tomar, comer feijão, com mocotó, para quem gosta aí. Eu não gosto. Precisamos já ser fortes espirituais. Nós estamos muitas vezes só cegos, mortos, surdos, parados, desanimados, conformados com aquilo que nós estamos vivendo. Nós somos uma igreja, precisamos estar aqui, principalmente, primeiro, estar preocupado com a nossa limpeza, não trazer impureza para o altar do Senhor, para o altar e para o templo do Senhor, para que nós possamos resgatar essas vidas de volta, para que o Senhor nos use para chegar nessas pessoas, trazer para cá, cuidar dessas vidas, e que algumas igrejas falam, discipular essas vidas. Como que nós vamos discipular essas vidas? Como nós vamos amar se nós estamos feridos na nossa alma? Então nós precisamos disso. Nós precisamos ser consertados, transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Só assim. Não adianta a gente ir atrás de bênção através de negócios, que as pessoas fazem. Deus, eu te dou isso, você me dá isso. Não, é só obedecer a palavra, é só ser transformado, é só fazer a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Ela já é boa, agradável e perfeita. Ela não é ruim. Amém? Então, o primeiro tópico que Deus foi falando no meio do caminho para mim foi que para o templo do Senhor estar purificado, a igreja e fora também, como é que nós vamos alcançar essas vidas? Minha mãe estava falando uma coisa muito interessante para mim hoje, que eu estava sentada, eu estava esperando, e eu estava falando assim, quando ela era do mundo, ela falava assim, para que eu quero ser cristã igual esse povo aí? Que está aí, muitas vezes, eu sempre boto o veste, isso é porque é mais fácil de falar, mas nada contra quem usa veste assim, não, eu até admiro. Aí quando as pessoas assim, muitas vezes se transvestem de cristão, até mesmo a forma de falar, que eu vejo muitas pessoas assim, eu tenho amigos que também são cristãos, mas não têm atitudes como cristãos. As pessoas apontam ali e falam, não é crente? Eu nunca vi que era crente, eu não sabia que era crente não. Eu falei, não, tal pessoa é crente, igual a mim. Não, eu não sabia que aquela pessoa era crente, não. Estou sabendo agora. E eu fico assim, meu Deus, eu fico preocupada, porque ali está dando um mau testemunho. E nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhos, isso é muito sério. Imagine aí que qualquer lugar que a gente vai, a gente precisa dar bom testemunho sempre. A gente precisa dar testemunho sempre, bom testemunho. Porque as pessoas, principalmente as pessoas desviadas, elas estão reparando na gente. Qualquer deslize é só mais é como se fosse uma arma que eles utilizam para jogar contra você quando você for evangelizar eles. Tipo, a pessoa fala assim, eu
sou desviado. Aí eu perguntei, você é desviado? Aí ele, não sou desviado não, eu acredito em Deus. Eu leio a palavra em casa. Aí eu peguei e falei assim, oxe, mas você é desviado da instituição igreja, né? Eu começo a falar, a rondar mais, né? E aí ele fala assim, eu me magoei. De Coríntios. Fala assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Eu amo essa palavra. Aqui está bem explícito. O apóstolo Paulo fala para a igreja, você sabe que o seu corpo não te pertence mais? Você sabia, Dini, que o seu corpo não te pertence mais? A partir do momento que você se converteu a Jesus? Faz muito tempo que você se converteu a Jesus? Só para... Muito tempo. Então, há mais ou menos quantos anos de conversão? Para a verdade. Mais de 10 anos. Faz... A cada dia nós temos que nos converter. Então você considera convertido? Não, aqui não é abaque não, é que você faz o pastor. Ela tem muito tempo na igreja, ela tem tempo de igreja que é muito mais. Quarta-feira você guarda aí a pergunta. Dini tem mais de 10 anos de convertida. Tem mais de 10 anos que o corpo dela não pertence a ela, pertence a Deus. Amém? Então, o apóstolo Paulo fala aqui, o seu corpo não te... O apóstolo Paulo falou, precisamos ser como Jesus, não morrer fisicamente, mas morrer espiritualmente todos os dias para o mundo. Morrer e ressuscitar. Ressuscitar através do Senhor. O Senhor ressuscita, vai ressuscitar nossas vidas, né? Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Eles não entenderam nada com nada. Eles não entenderam que ele estava falando do sacrifício de Jesus e do sacrifício dele, que ele iria fazer. E o pior de tudo é que tudo estava escrito para os judeus há muitos anos, que viria o Filho de Deus, que ele iria, ser morto, perseguido e tudo mais. E eles não entenderam que Jesus ia ser morto, porque também eles não consideraram Jesus o Filho de Deus. E olha que os judeus, eles eram muito assim com as leis, muito assim com o estudo, de tudo aquilo que foi deixado para eles. E eles não tinham um entendimento espiritual para saber o que Jesus estava falando naquele momento. Quando eles falam assim, mas esse templo foi construído há 46 anos. Ele foi construído, caiu lá pelos babilônicos, depois foi reconstruído. E aí Jesus estava falando aqui, não era do templo físico. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário. E tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Como está escrito aqui, os judeus não entenderam nada, aquela confusão, Jesus levantando tudo. Eu só imagino a cena. Oh, meu Deus, se naquele tempo já foi um choque, né? Imagina o tempo de hoje. Um profeta, qualquer pessoa chegar assim e jogar tudo pro alto. O pessoal não entender nada. Mas eles não estavam entendendo que ali foi algo mais espiritual do que físico. Foi muito mais espiritual do que físico aquilo ali. Porque estavam fazendo, como eu falei, fazendo a cara do Senhor como qualquer coisa. Vendendo qualquer coisa, não se importando com o que Deus estava achando daquilo. Só que aí Jesus respondeu a réplica, né? Destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei.
Jesus estava falando da morte e ressurreição dele, que em 3 dias ele ressuscitou. Ali foi a demonstração do que iria acontecer com Jesus. Ele foi moído, ele foi ferido, ele foi morto numa cruz, mas o corpo não te pertence mais, porque é o meu lugar de habitação. E como eu falei aqui antes, nós não podemos estar em pecado, nós não podemos estar pecando. Em pecado a gente vai estar sempre estando, né? Pecando. Mas não podemos estar sempre voltando nos mesmos erros, né? Fazendo com que a prática do pecado vire iniquidade, vire uma coisa aceitável aos nossos olhos. Mas precisamos, como o Jenny falou, nos consertar, nos transformar todo dia. Como está lá em Romanos 12, que o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo ao Senhor, agradável. E precisamos ser esse templo limpo, bem adornado, né? Bem asseado. O pessoal fala muito de templo e fala muito de saúde, né? Física, saúde daqui da terra. Mas muito mais importante do que saúde física é saúde espiritual. Precisamos estar sempre tratando nossa alma, para que o Senhor possa habitar em nós, para que possamos ser local de habitação. Porque, como diz aqui, porque foste comprado por preço, por bom preço. Bom preço. Que preço foi esse? Preço de sangue. Preço naquela cruz que Jesus pagou por nós. Então não podemos nos vender por qualquer coisa, por qualquer negócio. Precisamos estar sempre nos purificando, nos santificando, estar sendo local de habitação do Senhor, para que o Senhor venha nos usar. Eu quero que vocês continuem lá em João 2. Peraí, eu vou terminar. João 2. O engraçado é que os discípulos eram cada pergunta. Que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Eles não estavam nem aí. Com certeza aquela prática de comércio estava ali há um tempão. O judeu já estava tudo acostumado já. Ele, por que você faz isso, Jesus? Que sinal é esse que ele está mostrando aí? Sem entender nada, oh meu Deus. Voltaram lá para João 2, versículo 18. Diz assim: aí os discípulos perguntaram-lhe, pois, os judeus perguntaram: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Eles não entenderam porque Jesus fez aquele auê todo, né? Como o pessoal fala, aquele bafafá todo ali. Jesus começou a jogar tudo pro alto. O pessoal, oxe, não é o profeta? O profeta fazendo isso por quê? Aí, versículo 19, Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí que eles não entenderam eles não entenderam ainda mais nada, né? Igreja, não estava gravando não, foi? Estava gravando? Eu queria que não tivesse. Mas tá. Ai, voltando. A boninha. Eu estava falando que eu mesmo esqueci. Sim. Estava falando da